E tem uma pesquisa aqui, também estimulada de segundo turno, entre Lula e Flávio Bolsonaro. Lula, do PT, aparece na frente com 47% das intenções de voto, Flávio tem 43%. Lembrando que o Datafolha ouviu 2.058 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 18 e 20 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%. Pesquisa registrada na Justiça Eleitoral. Vamos receber Letícia Casado e Carla Araújo, que estão aqui conosco também. Boa tarde para você, já boa noite, Carla. E aí, como é que repercutiu nas campanhas? Repercutiram esses números? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Toledo, Letícia e a todos. Bom, Diego, vamos lá. Eu conversei hoje ao longo do dia com alguns integrantes do PT, do governo, ali do Planalto também, sobre a expectativa em relação ao Datafolha e o sentimento que eles estão nesse momento da campanha. Indo por partes, essas 2 últimas semanas eles avaliaram como semanas negativas lá dentro, né? Muito por conta do noticiário que envolve o filho do presidente, Lulinha, e o ex-assessor de gabinete ali, o Marcola. Foram 2 cases ali que eles sentiram que ele realmente abateu ali, digamos assim, a campanha, mesmo com o ato de lançamento que foi considerado um sucesso ali pela campanha e tudo mais. E aí agora, vamos lá, o que eles vão fazer, Diego? Tinha alguns trackings do PT que estavam dando que essa margem poderia, o Flávio poderia colar mais no Lula e o Lula caiu um pouco mais. Não aconteceu isso, como o Toledo explicou muito bem, as coisas se mantêm estáveis. Então, nesse momento, é uma boa notícia que eles estão celebrando. E aí, eles estavam olhando o day after, né, Diego? E o day after da campanha do Lula é partir pro ataque. Então, o Flávio disse que a página do Dark Horse é virada e quer tentar fazer uma campanha em massa com redes sociais desgastando, usando essa questão do Lulinha. Eles vão para a mesma moeda e vão pegar pesado, querem aí fazer uma proposta para o Flávio. O presidente Lula deve falar sobre isso nos próximos dias, de falar para o Flávio abrir o seu sigilo bancário, porque o Lulinha colocou o sigilo à disposição. E eles querem ir com essa artilharia, digamos assim. E aí, curioso que o Toledo citou o primeiro turno, eu quero ouvir ele em relação a isso, porque ao mesmo tempo que eu ouvi muitas pessoas desanimadas e um pouco pessimistas ali no entorno do presidente Lula, eu ouvi de uma fonte muito próxima a ele e que está desenhando essa estratégia de ataque, digamos assim, falando que quem disse que teremos segundo turno? Por que não? Isso não pode acabar no primeiro turno. Então a gente está no entorno do presidente Lula com um cenário mais ou menos assim. O pessoal sentiu o baque, né, dessa onda de notícias negativas, estava esperando que isso pudesse se refletir nesse Datafolha de hoje, mas já estava com a artilharia montada para os próximos dias. E aí, para encerrar, o que mais eles apostam, e também eu acho que o Toledo pode complementar, diante desse quadro que ele pontua, de que não há o interesse da sociedade ainda em eleição, vai começar a campanha no rádio e na televisão. O PT vai ter um bom tempo de televisão, e isso também a campanha aposta que pode ser um fator positivo para que o Lula consiga aí ter uma margem e, como disse esse ministro próximo a ele, quem sabe até liquidar e vencer no primeiro turno. Apesar disso, a maioria acredita que esse segundo turno vai ser apertado e semanas boas e semanas ruins, como a gente está vendo. Verdade. Toledo, expectativa será para definição num primeiro turno? Por enquanto, estava aqui fazendo as contas, está muito longe ainda para o Lula, com esses 39 aí, conseguir liquidar a fatura no primeiro turno, se a gente considerar votos válidos. Mas, de novo, né? Vamos pegar a diferença entre a estimulada e a espontânea, tá? Então, a gente tem o Lula com 32 na espontânea e com 39 na estimulada, que ele cresce 7 pontos quando se apresentam os nomes dos candidatos para o eleitor. Quer dizer, e ele está estagnado nesse patamar entre 39 e 40 já faz meses. Isso é um teto? É um teto momentâneo. Os tetos em eleição, eles não são de concreto. Eles oscilam ao longo da campanha. A Carla lembrou muito bem, você vai ter o início da campanha eleitoral no rádio e na televisão agora, no horário que não é gratuito, porque quem paga somos você, eu e o eleitor. E o Lula tem 1 minuto e 10 segundos ou 11 segundos a mais do que o Flávio,
vai usar esse tempo para fazer a propaganda de tudo que ele fez, obviamente não do que deixou de fazer, mas com isso ele consegue superar a barreira do chamado defeso eleitoral, que impede os candidatos, quem está no poder, né, de usar a máquina de comunicação do governo para fazer propaganda. Então vai ser uma oportunidade para a gente ver se ele consegue romper essa barreira dos 40%. Ele consolidou mais rápido porque é muito mais conhecido que o Flávio. Agora, o Flávio tem 19% na espontânea e vai a 33% na estimulada. Então, você tem uma diferença aí de 14 pontos, que é significativa. Isso significa o quê? Que mesmo o eleitor bolsonarista raiz, aquele cara que acha o Bolsonaro o máximo, você tem 14 pontos percentuais da população brasileira, são mais de uma dezena de milhões de eleitores que não sabem citar o nome dele espontaneamente. Isso dá uma medida do grau de interesse das pessoas. De novo, acho que tem que esperar, vamos ter que esperar, tem que segurar a ansiedade, porque não tem nenhuma pista de que os tetos são limitadores de crescimento. É uma eleição muito disputada, que vai ter uma margem de vitória muito pequena, muito apertada. A gente fez até um estudo com o Datafolha para mostrar como você só levar em conta os números de hoje podem ser enganadores. Por exemplo, você tem 3% do eleitorado total que não declara voto no Flávio, mas nem no primeiro, nem no segundo turno, muito menos espontaneamente, mas rejeita o Lula e não rejeita o Flávio. Esse cara é garantido que vai acabar votando no Flávio, mesmo que hoje ele não diga isso, talvez não tenha pensado no assunto? Não é. Mas é uma margem que o Flávio tem a explorar. Tudo isso vai depender da campanha. A campanha vai ser importante, ela vai ser determinante no resultado da eleição e ela, de verdade, ainda não começou, né? Ela vai começar, talvez, quando o horário eleitoral entrar na casa das pessoas. Letícia Casado, suas apurações. Letícia, boa noite para você. Boa noite, Diego, Toledo, Carla. Diego, é o seguinte, eu tô acompanhando, né, de perto a campanha do Flávio Bolsonaro e a equipe dele está muito contente com o resultado do Datafolha e com como o Flávio está vindo nas pesquisas. Por quê? O que esse resultado de hoje mostra, inclusive? Que está tendo uma estabilidade. Uma estabilidade para o Flávio, inclusive, que mesmo com o caso do Dark Horse, com todas as porradas, por assim dizer, que o Flávio levou ao longo dos últimos meses, ele não despencou. E isso para a campanha já é ótimo. Aí, como eles olham isso? Falam, bom, o Lula, ele tem um piso, tem um teto, e ele já está perto desse teto, porque ele não está conseguindo crescer. Lógico que o teto não é de concreto, ele pode ser que isso mude dali para frente, pode ser, mas neste momento, estas pesquisas, inclusive a de hoje, estão dando este cenário. Lula não está conseguindo avançar. Vai ter o horário eleitoral, tem mais tempo, tem 5 semanas até a eleição, muita coisa pode acontecer? Sim, mas por agora ele não está conseguindo passar essa barreira. E aí, o que eles estão apostando a eleição vai para o segundo turno, essa fatura não vai ser liquidada no dia 4 de outubro. Quando for para o segundo turno, o Flávio Bolsonaro, até pelo desconhecimento que o eleitor tem dele, ele tem chance de crescer, porque ele vai se apresentar para o eleitor e num eventual segundo turno entre Lula e Flávio, o Flávio Bolsonaro consegue capturar o voto do eleitor de direita, de centro-direita, daquele eleitor que está votando, que vai votar no Caiado, no Zema, enfim, no primeiro turno. Então, que ali ele tem um espaço para crescer, sendo que o Lula não vai ter essa margem, porque o Lula é o único candidato de esquerda. E com isso, a aposta da campanha é que pode formar uma onda a favor do Flávio, uma onda azul, mudar o clima. Num segundo turno, como fica tudo mais equalizado ali, pode vir, essa mudança de clima pode gerar uma expectativa de poder para o Flávio, e isso puxa muito, puxa uma animação do eleitorado dele. Então, para finalizar, o que eles falam, estava todo mundo esperando que aparecesse uma porrada, mais uma porrada contra o Flávio Bolsonaro, por exemplo, um vídeo dele, uma nova revelação que prejudicasse o Flávio.
por exemplo, nas relações dele com o Vorcaro, que prejudicasse a imagem dele junto ao eleitor. Só que o que aconteceu? Aconteceu o contrário. A porrada veio para o lado do Lula, com o envolvimento do Lulinha e do Marcola, toda essa confusão que está onde? Na polícia. E que isso está prejudicando demais a campanha do Lula, está desestabilizando a campanha. Então, o Flávio está em vantagem neste sentido, que ele não está mais apanhando, não está sendo foco dos ataques, sendo que esse foco de ataque mudou para o Lula e descoordenou tudo ali. Eles estão vendo esse momento muito bom. Essa pesquisa caiu de uma maneira muito positiva para a equipe do Flávio, Diego. Tá certo. Letícia Casado, vamos para a rejeição. Tem aqui os números da rejeição, rejeições dos candidatos. Flávio Bolsonaro, do PL, lidera a rejeição com 46%. Lula, do PT, tem 45% de rejeição. Os dois estão tecnicamente empatados, a verdade é essa. Pablo Marçal, do PRTB, que está inelegível, tem 22% de rejeição. Romeu Zema, do Novo, 16%. Depois aparecem Renan Santos, do Missão, Ronaldo Caiado, do PSD, com 14%. E os demais candidatos. O Datafolha ouviu 2.058 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 18 e 20 de agosto. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança de 95%, pesquisa registrada na Justiça Eleitoral.